Boa tarde. Vamos então, se não se importam... Peço desculpa, vamos, não sei se importam, para começar aqui, o papel da inovação face aos desafios agroalimentares da próxima década. Sí, buenas tardes. Necesito un micro, audio. ¿No? Sí. ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, pues venga, mis compañeros, invito a Miguel y Constantino. Aquí al lado, y yo me siento así, os puedo ver. Boa tarde. Sou Elisa Plumet, jornalista do sector agrícola, e gracias ao traductor do Google, esa é a única coisa que sei dicir en portugués. Obrigado. Muchas gracias a la organización de este Congreso Ibérico del Maíz por contar conmigo en este tercer encuentro de los productores de maíz de España y Portugal. Soy Elisa Plumet, periodista agroalimentaria, y actualmente soy presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, una asociación que aglutina a unos 180 periodistas que trabajan de manera profesional en información y en comunicación del sector primario español. Ligando un poco con la intervención de esta mañana, con la mesa redonda que hemos tenido al final de la mañana, ha habido un comentario sobre los pocos periodistas especializados, los pocos periodistas que saben del sector agrario, lo complejo que es la política agraria común, que es endemoniada, es un demonio esta política agraria común, sobre todo esta última reforma, y cómo se llegaba a la sociedad. Esta es una pregunta que en los últimos años me la han hecho muchas veces y es muy sencillo resolverlo. Con inversión y con trabajo. No hay más que hacer. ¿Cómo se llega a la sociedad? Invirtiendo en comunicación. La comunicación es como el riego por goteo. Yo creo que todos ustedes lo van a entender. Saben lo que es el riego por goteo. El riego por goteo requiere de una planificación, de una estructura, de una inversión, de analizar los réditos que devuelve esa inversión. La comunicación es exactamente igual. Si queremos llegar a la sociedad, el sector agrario tiene que plantearse de manera muy seria invertir en comunicación, invertir en periodistas que hagan comunicación, desde las empresas, desde los colectivos, desde las administraciones, desde las asociaciones. Otros colectivos lo vienen haciendo desde hace más de 20 años y estamos a la vista, creo que queda en la sociedad, que otros colectivos han invertido en comunicación y les ha ido bien. ¿Por qué no lo hace el sector agroalimentario? Esa es la pregunta que lanzo. Bueno, estamos en este primer panel de la tarde que se llama El papel de la innovación ante los retos agroalimentarios de la próxima década. Yo tengo un amigo que también es periodista del sector agrario y a este amigo lo envidio mucho porque él, además de periodista, es agricultor. Y yo considero que esa doble cualidad que tiene de periodista y de agricultor le da un criterio que a mí me falta. Por eso le envidio tanto. Este amigo me contó hace mucho tiempo, cuando yo era agricultor, todos los días tenía que tomar un montón de decisiones. Y si quería que mis cultivos fueran bien, tenía que tomar esas decisiones de manera acertada. Así, ahora mi amigo, que es periodista del sector agroalimentario, hace podcast, tiene un programa de radio especializado en el sector agrario y su objetivo es ayudar a que los agricultores tomen decisiones inteligentes. Precisamente para tomar decisiones inteligentes, desde hace
unos años el agricultor cuenta con una cantidad cada vez más amplia de herramientas y de tecnologías basadas en la digitalización de sus fincas, de su trabajo y de otras variables en las que se recogen datos, se analizan y estos les ayudan a tomar esas decisiones inteligentes. Y es que actualmente, con Internet, con las conexiones online, estamos inmersos en un cambio de era, no solamente social o tecnológico, sino también en el sector agroalimentario. Hace más de 25 años se comenzó a aplicar la biotecnología y la modificación genética, que también conocen en el sector y en la producción del maíz. Hace al menos 2 décadas que se utilizan ya los satélites, los GPS, los drones, los sensores. Cada vez más todas estas tecnologías son una realidad en el campo y da la sensación que poco a poco nos estamos dirigiendo a una nueva era, con un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer las cosas que no es la de siempre. Y para conversar con todo esto, pues tenemos aquí a mi lado a Constantino Valero y a Miguel Castroneto. Nos falta Joao Canavillas, que no ha podido acompañarnos esta tarde por problemas de salud. Y, en primer lugar, Miguel Castroneto va a hacer una intervención, pero antes de que intervengas, Miguel, te voy a presentar. Muchos, yo creo que casi todos ustedes conocerán a Miguel Castroneto. Tiene un currículum que podría estar media hora hablando del currículum, pero lo voy a resumir en unas cuantas líneas, en 7 líneas. Él es doctor en Ingeniería Agrícola, actualmente es director de la Escuela de Gestión de la Información NOVA, Universidad de Nova de Lisboa, donde allí dirige el Nova Cidade, Urban Analytics Lab, que es una entidad dedicada a los desafíos de la gestión de la información y la ciencia de datos en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles. Como bien saben todos ustedes, fue secretario de Estado de Ordenación del Territorio y Conservación de la Naturaleza entre los años 2011 y 2015 y a continuación va a ser el encargado de mantenerles despiertos a esta hora pues, tan adecuada en la que nos han puesto a nosotros participar, ¿verdad? Yo creo que es la mejor hora del día, justo después de comer. Así que estoy segura que Miguel Castroneto va a mantenernos a todos bien despiertos y nos va a introducir en el papel de la innovación ante los retos agroalimentarios de la próxima década. Miguel, cuando quieras. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Obviamente, começo por agradecer o convite para estar aqui e partilhar um bocadinho alguns desafios e também olhar um pouco para a realidade e para o caminho feito no contexto da inovação em agricultura. Obrigado. E já agora também dar nota que, apesar do tema ser inovação, decorrente do facto de eu ter no meu histórico, no meu currículo ao cadastro, algumas das coisas que já foram referidas, a ligação ao setor e a formação na área. Atualmente eu sou diretor da Escola de Gestão de Informação e de Ciência de Dados da Universidade Nova de Lisboa e, portanto, eu vou-me focar nesta ideia da Data-Driven Innovation in Agriculture. Eu, visto que o meu domínio de espanhol não é partilhável publicamente, os slides estão em inglês. Pronto, eu espero que resulte e que funcione. E o que é que eu gostava de trazer para alimentar a discussão e, eventualmente, também o que eu julgo que vão ser alguns desafios que nós enfrentamos e quais é que podem ser algumas respostas para os mesmos face a esta evolução tecnológica que, de repente, ganhou uma velocidade estonteante, porque já não estamos a falar de nós inovarmos no contexto da utilização da melhor tecnologia da produção agrícola, mas estamos a falar de uma realidade completamente diferente, como irei tentar abordar. E, efetivamente, o setor agrícola, apesar de muitas vezes não ser visto sob esse prisma, tem sido, ao longo da história, o setor que promove o desenvolvimento das nossas sociedades. Porque, na realidade, é pela inovação no setor agrícola, pelas várias revoluções que foi sofrendo, que nós, por um lado,
garantimos a alimentação e, por outro lado, libertamos recursos que depois a seguir vão ser utilizados nos outros setores. Porque, efetivamente, na realidade, o setor agrícola vai conseguindo tornar-se cada vez mais eficiente, cada vez tirando melhor partido da tecnologia, cada vez tentando sempre responder aos desafios emergentes e, ao mesmo tempo que isso que alimenta, ao mesmo tempo que isso também não usa as quantidades de mão de obra que tradicionalmente estavam associadas ao setor. E nós, neste momento, enfrentamos a tal da revolução digital também no setor agrícola. E nós, nos últimos anos, temos visto que, de facto, não param de aparecer novas respostas tecnológicas para nós continuarmos a progredir e a ser cada vez mais eficientes na utilização de recursos. Esta eficiência na utilização de recursos tem uma segunda derivada, que está ligada, obviamente, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é conseguirmos responder a uma crescente procura de alimentos, a uma crescente exigência também de qualidade dos elementos que são consumidos, garantir que depois a seguir, que é um desafio que não está resolvido, que é que nós também, à escala global, cumprimos todas as mesmas regras quanto aos produtos que colocamos no mercado. Mas isto também nos leva a responder ao desafio da sustentabilidade e da emergência climática e muitas vezes a agricultura acaba por tornar-se um pouco um alvo como se fosse a agricultura quem não inova no sentido de preservar o ambiente, quando todos nós que estamos aqui temos essa noção, que na realidade o primeiro interessado em promover a conservação do recurso base, que é o solo, são os próprios agricultores. Mas dito isto, nós vemos que esta capacidade de responder a este desafio do consumo e da produção responsável, que passa por nós conseguirmos continuar a produzir, reduzir a utilização de fertilizantes e pesticidas, a eficiência da utilização da água, que recentemente tem suscitado também bastante discussão no nosso país. A questão da investigação e da biodiversidade começam a estar na linha da frente das necessidades que a inovação do setor tem que dar resposta e nós fazemos isto com múltiplas abordagens, com várias soluções, embora aqui hoje eu ia dedicar mais ao que nós tradicionalmente chamamos a agricultura de precisão e daí passar para a questão da utilização dos dados e da informação. Para mim há aqui assim, um paradoxo, porque na realidade nós continuamos hoje a falar da agricultura de precisão ou da agricultura inteligente como se fosse algo que é o futuro, quando na realidade é o passado. E, portanto, nós temos um problema efetivo de adoção e de utilização destas tecnologias no setor. Temos, obviamente, exceções absolutamente extraordinárias, portanto, temos aqui, assim, paladinos e campeões da agricultura inteligente, da procura da biodiversidade. No caso, e mais uma vez, e depois há aqui o problema de comunicação. Quer dizer, nós temos o caso de agricultores que praticam uma cultura que é vista como muito intensiva, que é o caso do milho, mas que na realidade conseguem usar estas tecnologias e encontrar soluções que são sustentáveis, que são eficientes, que conseguem preservar os recursos naturais, como eu tive o privilégio de acompanhar este ano, agora não consigo dizer o nome correto, o encontro da Anpromis, que foi na herdade do João Coimbra. Como é que se chama o encontro anual? Da apresentação dos resultados da cultura anual, não é? É assim uma coisa deste género. E, portanto, é absolutamente extraordinário o que, efetivamente, nós conseguimos fazer. Agora, uma coisa é certa, é entre nós termos campeões e dizermos que isto é a realidade do setor agrícola. E nós estamos muito longe de achar que esta realidade já é a realidade do setor agrícola. E não é essa a realidade. O problema não é tecnológico. E, portanto, gosto de pôr este slide, porque isto era em 2007, portanto, já foi há algum tempo. Isto era a capa da Economist, que tinha esta analogia com a agricultura, que nós íamos espalhar sensores por todo lado. E isto ia resolver todos os problemas, que nós íamos ter sensores, íamos ter tecnologia, mas nós, na realidade, temos, de facto, esta capacidade tecnológica, mas não ainda conseguimos, de forma transversal e generalizada, tirar partido do potencial que a mesma encerra. E mais tarde, eu estava onde é que está a data deste, em 2015, este trabalho que foi feito pela Accenture, eu gosto particularmente porque começa a colocar a questão onde ela está. Nós temos vindo a conseguir ter cada vez mais tecnologia, ter capacidades crescentes de recolha de dados,
mas isso não tem contribuído para nós, efetivamente, conseguirmos dar o salto e esta tecnologia ser colocada como fonte de inovação e capaz de responder aos desafios do dia-a-dia, que é, eu sou agricultor e eu tenho que tomar decisões, como foi acabado aqui de referir, todos os dias acordo e tenho não sei quantas decisões para tomar, e mais ainda, não posso esquecer, e depois este é muito interessante, só tem aqui um pequeno problema, é que o trabalho do agricultor não acaba aqui. Acaba na prateleira do supermercado e no consumidor. E, portanto, este desafio é cada vez maior. Como é que nós conseguimos gerir esta realidade ao longo de toda a sua cadeia de valor? Dito isto, um aspecto muito importante que eu deixava aqui para pensarmos é que esta questão dos dados e de nós criarmos valor a partir dos dados, por vezes nós não temos a noção clara de todas as suas implicações. O governador do Alasca tomou uma decisão que foi as empresas tecnológicas que estavam sediadas no Alasca e cujos modelos de negócio assentavam na criação de valor através dos dados, podia ser, sei lá, uma Facebook, para ser um exemplo claro. Se a Facebook tiver a sede no Alasca, eles vão cobrar impostos sobre esse tipo de atividade económica e parte desses impostos vão ser distribuídos pela população do Alasca. Porque a criação daquele valor residiu na capacidade que eles tiveram de recolher dados de pessoas. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, na realidade, hoje os agricultores produzem dados com as suas máquinas agrícolas, produzem dados instalando equipamentos de sensorização, mas, por vezes, esses dados não são propriedade dos agricultores, nem eles são remunerados pelo potencial de criação de valor desses dados. E, portanto, efetivamente, este ativo pode gerar retorno para os agricultores que estão a produzir dados. Nós vemos, eu não sei se têm noção, mas hoje em dia empresas que tiveram a capacidade de utilizar a transformação digital para monetizar dados, dois exemplos muito simples. As operadoras de telecomunicações, com base nos dados dos nossos registros das chamadas telefónicas, vendem hoje serviços, vendem relatórios, onde dizem quem é que está aonde, quando e de onde é que vem. Qual é a sua nacionalidade? E ninguém, que eu saiba, ninguém teve nenhum desconto, nem lhes pediram autorização para usar os dados para fazer isso. Outro exemplo, todos nós, no dia-a-dia, somos clientes da CIBS. Cada vez que usamos o MBWay, cada vez que fazemos um pagamento eletrónico ou vamos a uma máquina multibanco, aquela transação, antes de chegar aos bancos, vai passar pela rede da CIBS. E a CIBS tem um serviço chamado CIBS Analytics, em que eles vendem o que é que as pessoas... Onde é que as pessoas gastam dinheiro, se é num hotel, se é num restaurante, aonde e quando. E qual é a nacionalidade das pessoas se forem estrangeiras ou qual é o município onde residem se forem portugueses. E, portanto, estes dados, que à partida parece que são algo em bruto, que só podem ter uma determinada utilização, podem gerar modelos de negócio que podem ser virtuosos. Haja a capacidade de nós agregarmos estes dados e construir novos produtos e serviços de informação. Dito isto, este é o quadro que eu olho e vejo quando penso neste desafio que é a transformação digital da agricultura e, olhando agora para os dados, nós, se temos, ao mesmo tempo, esta enorme capacidade de recolher dados, é inquestionável que nós não conseguimos, na maior parte dos casos, chegar até aqui ao fim. Que é nós conseguimos agregar os dados, analisar os dados e transformar esses dados em informação que conseguem, efetivamente, suportar a tomada de decisão. Nós, apesar de conseguirmos fazer isto tudo, na realidade não estamos muito capazes de chegar ali. Quando fiz este slide, não resisti e, portanto, deixo aqui a minha homenagem ao meu orientador de doutoramento, ao professor Pedro Aguiar Pinto, do Instituto Superior de Agronomia. Foi a primeira pessoa que eu ouvia falar de gestão de informação e agricultura e destes desafios, mas para dizer que estes desafios se mantêm. Nós temos uma enorme capacidade de recolher dados e temos uma muito reduzida capacidade de os transformar em informação acionável, a informação que conduza à ação. E hoje o desafio já não é apenas nós conseguirmos pegar nos dados e perceber o que é que aconteceu até ao momento. Se eu consigo recolher os dados que me permitem compreender o que é que aconteceu até ao momento, eu, a partir daí, tenho todo um mundo de capacidades tecnológicas para conseguir tentar identificar as razões, conseguir prever o que é que pode vir a acontecer
E se eu consigo prever e descrever o passado, eventualmente eu posso construir simuladores, posso construir cenários, posso construir ferramentas do what if para testar intervenções e avaliar que resultados é que nós podemos alcançar. E isto hoje depende muito do conhecimento. E nós temos a tendência para muitas vezes achar que digitalizando resolvemos o problema. No caso da agricultura, eu acredito que isto só poderá acontecer se nós, efetivamente, conseguirmos ter um ambiente de conhecimento intensivo para conseguir fazer este caminho. Porque há aqui depois um desafio adicional, que é, muitas vezes, os dados que nós temos na própria exploração não são suficientes para nós conseguirmos explicar os fenómenos. Eu agora vou contar uma história, mas esta não foi com o João Coimbra, portanto, mas eu não vou dizer com quem é que foi, mas era que tinha feito um mapa de produtividade do pivô do milho e no ano seguinte ele fez um novo mapa e aquilo estava tudo ao contrário e ele não tinha explicação nenhuma para aquilo, nem sabia. Depois foi perguntar ao tratorista. E, portanto, é uma possibilidade. O tratorista, afinal, era quem estava no terreno e conseguia encontrar resposta sabia porque é que as coisas aconteciam. E, para isto ser possível, há o desafio de nós termos os dados. E nós, na realidade, este desafio não é individual, é coletivo. Nós não temos repositórios de dados agronómicos disponíveis que possam ajudar-nos a fazer este caminho. Este é o portal de dados abertos da DGADRE, já tem bastantes dados, mas depois há aqui um desafio que é entre dados que caracterizam a realidade e dados que traduzem a dinâmica do processo. E nós, a maior parte das vezes, os únicos dados que temos são os dados que caracterizam o mundo físico. O que é que está e aonde? Não temos os dados que traduzem a dinâmica. E, portanto, se eu tentar aceder a dados de ensaios, dados de contas de cultura, dados de itinerários técnicos reais do que é que está a acontecer, nós não temos esses dados. Se juntarmos aí depois todas as questões relacionadas com a sensorização de variáveis ambientais, de dados de mercado, toda essa dinâmica, nós temos uma grande dificuldade em aceder a estes dados. Porque depois há aqui outro problema que também tem que ser endereçado. Nós estamos a desenvolver um projeto, nós, Nova IMS, um projeto com a Anpromis, entre outros parceiros, que estamos a tentar utilizar blockchain para apostar num modelo que é capaz de não apenas dar informação sobre todo o trajeto e a dita rastreabilidade, mas, mais do que isso, tentar associar a este mecanismo a capacidade de nós monitorizarmos indicadores de impacto ambiental da prática agrícola. Ou seja, não ser apenas saber o que é que veio de onde e onde é que passou e como é que foi produzido, mas conseguirmos também, objetivamente e de forma factual, apresentar informação sobre o impacto ambiental da própria cultura. E, portanto, esclarecer qualquer dúvida que possa existir. Mas, mais uma vez, eu trago este slide, porque a ideia de blockchain, o que tem por trás, é porque é um sistema confiável. Ao ser distribuído, nós temos a garantia de que os dados que estão lá, a informação que é registada na blockchain, não é passível de ser adulterada. E depois, a seguir, nós podemos gerir as permissões de quem é que vê o quê. Porque, na realidade, nós continuamos a ter este desafio que é, estamos todos disponíveis para partilhar os dados e depois negociar. Temos uma espécie de um marketplace que nós conseguimos encontrar modelos de negócio que sejam interessantes para todas as partes interessadas, porque, obviamente, nós estamos todos interessados num objetivo final comum, mas, ao mesmo tempo, todos nós prosseguimos objetivos individuais que podem ser concorrenciais. E, portanto, nós temos que encontrar aqui mecanismos de como é que nós podemos ter os dados para atingir este novo modelo de tomada de decisão, mas temos que encontrar a forma de poder fazer essa governação. Mais recentemente, mesmo para pensar nestes desafios, colaborámos num projeto liderado pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que era o AQUIS, a Plataforma de Partilha do Conhecimento, em que nós explorámos a ideia de que também o conhecimento, na realidade, está nas pessoas e nós precisamos de ter formas de perceber quem é que faz o quê. Eu não sei se já se depararam com esse desafio ou não, com essa oportunidade, que é trabalhar com uma consultora internacional que nós colocamos um problema e ela, passado uma semana, já tem um PowerPoint absolutamente extraordinário,
fundo, que diz tudo o que havia para dizer sobre aquele problema. Não é que nos resolva o problema, mas nós ficamos logo assim um bocadinho siderados com a capacidade. Mas qual é o segredo dessas consultoras internacionais? É que têm plataformas de gestão do conhecimento e quando alguém faz uma pergunta, eles vão à plataforma, descobrem que trabalhos é que já fizeram do género, quem é que foram os consultores que eles têm que tiveram a fazer aqueles trabalhos e muito rapidamente conseguem pôr uma resposta, que na realidade é uma compilação de conhecimento já pré-existente. E aqui com o AQUIS, o que se pretende fazer, aqui já não é dados, aqui é pessoas, como é que nós conseguimos mapear quem é que sabe o quê e que resultados é que existem de outros projetos que já foram feitos. E, portanto, isso passou a estar tudo aqui. E eu já voltarei mais à frente para perceberem porque é que eu estou a falar neste projeto em particular. Qual é que é o caminho? Por onde é que eu vejo o que é que está a acontecer? Eu aposto que todos vós já devem ter sido impactados pela nova publicidade do último produto da Apple, certo? São os óculos, não é? Os óculos de realidade aumentada. Eu ainda tentei procurar, mas não encontrei nenhum vídeo da Apple dedicado à agricultura. Eventualmente eles lá chegarão. Mas lembrei-me que em 2012, portanto já há 12 anos, ver se isto começa, e portanto eu era jovem à época, e portanto eu gosto sempre de mostrar o vídeo, porque eu já fui assim, e portanto, em 2012 nós fizemos uma experiência com realidade aumentada, um telemóvel, eu ia com o telemóvel para a estufa, e o telemóvel usando a sua posição, e conseguia ler em serviços de informação que estavam publicados online, pontos de interesse dentro da estufa, e eu conseguia saber o que é que estava ali plantado ou semeado, quando é que tinha acontecido, conseguia consultar as atividades que estavam a ser feitas naquela cultura de uma forma transparente, etc., e muito interessante. Mas, como telemóvel, isto de facto não era muito prático. E nós hoje, com essas ideias dos óculos de realidade aumentada, se o vídeo arrancar, o que nós vemos é que nós conseguimos ter modelos digitais. Hoje, uma coisa que se fala que são os gêmeos digitais, que é, eu tenho representações digitais tridimensionais que replicam a realidade e que me permitem acrescentar informação em cima desse modelo digital. E posso depois até usar isso para fazer simulações, como eu referi há pouco na questão da prescrição. E, portanto, este vídeo dá-nos um exemplo, é uma exploração agrícola e, portanto, ele está com os óculos, está a ver, etc. Já agora, depois, a vida real é um bocadinho mais complicada do que os vídeos das empresas que vendem a tecnologia. Nós comprámos uns óculos desses e depois descobrimos que os óculos não tinham GPS. Portanto, isto só funcionava na sala de estar. Se eu fosse para o campo, ele não sabia onde é que estava, não adiantava nada. Mas pronto, adiante. Ainda estou curioso se agora os novos óculos da Apple têm ou não GPS. Mas isto, e depois tem a vantagem, que aqui não parece muito relevante, mas nós temos várias pessoas a verem a mesma realidade. E, portanto, estas pessoas tanto podiam estar juntas na mesma sala, como podiam estar separadas fisicamente. E um dos potenciais de utilização desta tecnologia, ver se conseguimos ver, é, obviamente, analisar a realidade, mas não era isto que eu queria mostrar. O que eu queria mostrar era que a realidade aumentada pode ser utilizada para nós conseguirmos ter serviços de apoio técnico especializado remotamente, de uma forma extremamente rica. Eu já agora, como podem ver pelos vídeos, isto nem sequer é uma tecnologia, ou seja, isto não foi na semana passada. Isto já existe há algum tempo e até já está a ser testada para fazer cirurgias remotamente, etc. Mas o que nós estamos a ver é que há um especialista da empresa que está no seu gabinete e está a receber a imagem técnica que está no computador e agora ele está a receber o trabalho. Dizer onde é que tem ou não tem que fazer as intervenções, sendo que há aqui um pequeno desafio neste novo mundo, e daí isto também não foi explodido, toda a gente ficou a fazer isto. A tecnologia é cara e a construção dos conteúdos também é cara. Portanto, escalar isto para algo que seja todos os problemas e a todos os atores é complicado. Este exemplo aqui, assim, é juntando tudo no tal gêmeo digital, se isto aparecer, no caso, é uma estufa
Exatamente. E, portanto, nós temos a capacidade não apenas de olhar para manómetros e para gráficos, etc., e tentar e acompanhar o que é que está a acontecer na nossa exploração e decidir agora vou plantar isto aqui, o que é que vai acontecer, o que é que pode ser a produção prevista, o que é que pode ser o resultado que eu vou alcançar. E, portanto, isto é uma dimensão. Agora gostava de trazer outra dimensão. Esta tem a ver com a realidade aumentada. Agora, há algo mais recente, que, obviamente, estamos todos a ser impactados no dia-a-dia. Nós, na universidade, o nosso desafio agora é conseguir, de alguma forma, garantir que os nossos alunos, quando nós avaliamos os conhecimentos, estamos a avaliar o conhecimento deles e não do ChatGPT, mas pronto, é a vida. Até nós demos a todos os professores contas da OpenAI para eles poderem fazer projetos com inteligência artificial generativa, mas a inteligência artificial veio aqui assim colocar novas oportunidades. E aqui eu fiz este slide a perguntar como é que nós podíamos usar ou ter exemplos de aplicações de inteligência artificial na agricultura e fiz a pergunta ao ChatGPT e ele deu-me aqui um conjunto de respostas, mas que na realidade, ao fim e ao cabo, só nos faz pensar ou lembrar que a inteligência artificial já existe há muitos anos. Portanto, estas coisas que nós temos aqui assim são as coisas que nós temos vindo a desenvolver ao longo do tempo e tirar partido de modelos, de algoritmos, de ciência de dados para conseguir fazer estas coisas. O que houve agora foi uma enorme transformação, porque o que temos aqui permite-nos fazer coisas como este é um projeto que desenvolvemos para o Instituto do Vinho do Douro e Porto, em que nós integramos todas as bases de dados que eles tinham lá separadas, desde a produção até ao mercado, e depois até utilizámos imagens de satélite e dados do solo para produzir, com inteligência artificial, desenvolver um modelo de previsão da produção do vinho do Douro. Mas isto, na realidade, não era nada que nós não conseguíssemos fazer já há mais tempo, muitas vezes era apenas uma dificuldade em nós conseguirmos integrar estes dados e ter acesso aos dados para usar as nossas capacidades. Agora, estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Este gráfico eu trago porque eu acho que é de facto muito impressionante. Que é aqueles gráficos que cada vez que aparece uma tecnologia, alguém faz um gráfico a dizer quanto tempo é que demorou até esta tecnologia atingir um determinado número de pessoas. O ChatGPT tem uma característica distinta porque não foi uma curva, foi uma linha reta para o céu. Foi praticamente instantâneo a adoção do ChatGPT pela população. Este ChatGPT, obviamente, é muito engraçado, a gente faz umas coisas engraçadas. Eu, por exemplo, fiz estas imagens com o ChatGPT. Não foi com o ChatGPT, foi com outra ferramenta de inteligência artificial generativa, mas é igual, e que eu tentei tornar-me o que hoje é uma nova profissão, chamado Prompt Engineer, que é alguém que consegue escrever prompts para dar instruções à inteligência artificial generativa para ela produzir o resultado que eu quero. Eu tenho pedido para me fazer aqui um agricultor futurista com equipamento de realidade aumentada, um robô a colher tomate e uns drones durante a noite em cima de uma vinha e pronto, não precisei fazer mais nada. E está aqui. Agora, não sei quem é que é o dono disto, mas pronto, está aqui. Mas isto é apenas, digamos assim, o antecâmara. Como vinha aqui, decidi fazer umas experiências adicionais. E então fui à internet e fiz um Google que queria imagens de pivôs de milho ao longo dos anos, com mapas de produtividade de pivôs de milho ao longo dos anos. E lá arranjei uma imagem, que eram 3 anos, 16, 18 e 20, e depois a seguir peguei nestas imagens, fiz upload destas imagens no ChatGPT-4 e pedi-lhe para ele analisar estes 3 mapas de produtividade do milho e apresentar possíveis explicações para a variabilidade e ações para reduzir essa variabilidade. E o ChatGPT-4 fez-me uma análise de cada uma destas imagens. A seguir, apresentou-me as possíveis explicações para aquela variabilidade e, a seguir, sugeriu-me ações para diminuir a variabilidade. Pronto. E é assim um bocadinho... Acho eu, não sei. E depois pensei, está bem, mas isto é se eu estiver no meu escritório. Então, mas eu não vou andar com o computador atrás para fazer isto. Então, e se eu estiver no campo com o meu telemóvel? E então experimentei com o telemóvel tirar uma fotografia. Também não tirei fotografia nenhuma, não é? Fui à internet buscar uma fotografia. E fiz, can you identify the problem in this maize leaf?
E o ChatGPT-4 respondeu-me qual era o problema, mas depois, cautelosamente, que isto, o mundo não está fácil, disse é importante confirmar com um especialista se efetivamente a doença é esta. Mas eu fiz isso, fiz um telefonema e perguntei, in fact is rust, what is the treatment? E pronto, tenho o tratamento. Qual é que é aqui o grande desafio que nós temos? O ChatGPT, independentemente da versão, não usa uma base de conhecimento controlada, curada. Portanto, nós não temos a certeza de que documentos é que foram utilizados para gerar esta resposta. E daí, à data de hoje, ele acrescentar aquela consideração, veja lá, é melhor ir confirmar. Eu posso dizer, por exemplo, nós agora tivemos 2 semanas de defesas de mestrado e vou dizer que foram defendidas 250 teses, e, portanto, mas houve uma em que o aluno tinha usado o ChatGPT e as referências bibliográficas, algumas delas eram inventadas. O ChatGPT não apenas inventou o texto, como inventou as referências bibliográficas. Está bem? Pronto. Dito isto, qual é o espaço que nós agora estamos a explorar, juntando várias das coisas que eu disse? Nós estamos, neste momento, a desenvolver um projeto com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e o Instituto Superior de Agronomia, chamado Agricultura Aumentada e Sustentabilidade, em que, por um lado, estamos a tentar explorar se, efetivamente, de forma económica, nós conseguimos desenvolver capacidades de utilização de realidade aumentada, mas, por outro lado, estamos a utilizar inteligência artificial generativa, portanto, estamos a fazer uma espécie de chat GPT-4, mas sobre os conteúdos para uma determinada área do conhecimento que estão dentro do AQUIS. O AQUIS tem os grupos como é que é? Os colaborativos, como é que se chamam os grupos operacionais. Grupos operacionais. Portanto, estão lá imensos resultados de projetos, estão relatórios e, portanto, nós vamos usar essa informação que é curada, vem de especialistas, e vamos tentar desenvolver um chatbot que tente responder a perguntas, mas nós temos a certeza de quais é que foram os documentos que foram utilizados para responder a essas perguntas. E assim tentar reduzir, digamos assim, a incerteza que muitas vezes o chatbot nos traz. E era isto que eu trazia. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que los has conseguido mantener despiertos. Sí. Así que sí, creo que vamos bien. Entre Miguel y una servidora está Constantino Valero, que no lo he presentado anteriormente porque lo voy a presentar a continuación. Él es ingeniero agrónomo, también es doctor en agronomía y actualmente es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Ingeniería Agronómica. Allí imparte materias sobre maquinaria agrícola. Sí, a mí me daba un poco de vergüenza pedir silencio, pero creo que lo voy a pedir. Así que gracias. Bueno, estaba contando que Constantino Valero imparte en la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Politécnica de Madrid materias sobre maquinaria agrícola, sensórica para agricultura de precisión, automatización y modelización de datos y también de robots destinados a la agricultura, sobre lo que luego le preguntaré. Constantino coordina el máster en Agricultura de Precisión de la Universidad Politécnica de Madrid y el del Centro de Competencias Digitales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Y también es cofundador de la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión. Constantino, bienvenido, muchas gracias. Y creo que tienes una pequeña presentación que te voy a dar 5 minutos, no te voy a dar más, porque yo luego quiero que hablemos y abrir las preguntas al público. Así que, si pueden poner la presentación de Constantino. No sé si la quieres hacer aquí o te quieres levantar. 5 minutos, ¿eh? Sí, lo primero de todo, buenas tardes, boa tarde. Muito obrigado pelo convite y tengo que expresarme en español, lo siento, no domino el portugués, pero siempre me siento en casa cuando estoy en Portugal. Solo quería dar esa noticia. En la sala hay mucho técnico, mucho estudiante también, mucho profesional del sector,
Pero si hay alguien que todavía tiene la duda de si es necesario hacer uso de estas tecnologías de las que estamos hablando, por supuesto, es que si no nos vamos a quedar atrás. Es decir, los tractores hoy han llegado a Madrid. Tienen motivos por los que quejarse, los tractores de toda España, de toda Europa, pero parte de sus problemas, el camino puede ser empezar a hacer uso de estas tecnologías, y si alguien todavía lo duda, pues creo que es el momento de dejarlo claro. Pero afortunadamente tenemos ayuda y las herramientas que ponemos a disposición, creo que tanto en Portugal como en España estamos haciendo las cosas un poco bien. Entonces, por si alguien no lo conocía, pues gracias al esfuerzo de unos cuantos grupos, pues en Portugal tenemos el Innovtec Agro, dando cursos gratuitos, su coordinador está presente en la sala, a técnicos, a agricultores, sobre todas estas nuevas tecnologías para poder ponerlas en marcha. Y en España estamos haciendo lo mismo con el Centro de Competencias Digitales del Ministerio de Agricultura, en el que participamos muchas universidades de toda España. Así que ahí hay ayuda, ahí hay conocimiento. O si alguien quiere un nivel superior, todas las universidades que estamos aquí presentes y muchas otras ofrecemos cursos superiores, maestrados en agricultura de precisión, agricultura digital, en el que estaremos encantados de atenderos. Pero no solo eso, hay ayuda a nivel de asociación, a nivel de grupos de conocimiento. En Portugal está la APAP, la Asociación de Productores de Agricultura de Precisión, y en España hemos fundado también recientemente la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión. Y lo que queremos es transferir estos conocimientos, hacer que sean útiles para el productor, para el técnico, para el que está en el campo día a día. Y nada más, eso era todo. Pues muy bien, pues 5 minutos, yo creo que incluso menos. Así que vamos ahora a conversar y al final, pues yo creo que como en unos 20 minutos o así abriré preguntas al público. Constantino, Miguel, actualmente estamos en un momento, bueno, ya llevaban unos años que en el sector agrario se dice que tendremos que producir más con menos, más alimentos, porque habrá más población en el mundo. Todos tenemos en la mente que en el año 2050 pues habrá, yo creo que ya son 10.000 millones de personas en el mundo. Habrá que hacer más con menos recursos, con menos suelos, menos agua. Y siempre se dice que la tecnología va a ser quien va a ayudar a conseguir este reto. ¿Será así? ¿Se conseguirá este reto gracias a la tecnología? ¿Cómo lo veis? ¿O tenéis que decir sí, porque estáis en la tecnología? Como decía Miguel antes, estamos en la revolución, en la nueva revolución agrícola, la revolución digital, y por supuesto que tiene que ser así. La tecnología tiene que ayudar a ese gran reto. Todas las intervenciones de los políticos empiezan diciendo que en el año 2050 la población se duplicará, etcétera, etcétera. Tiene que ser así. Pero tenemos que hacerla sostenible. Tenemos que conseguir que esa tecnología sea útil a nivel económico, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Esta mañana en los debates que había se hablaba mucho de inmigración. Si la tecnología no ayuda a engarzar, imbricar esas necesidades de nuestro mundo actual, no será realmente útil. Sí. Também posso... Então, eu estava aqui a pensar nessa pergunta e na resposta a essa pergunta. Uma das coisas que faz, do meu ponto de vista, falta para nós cumprirmos essa ambição, porque estamos todos de acordo, tem que acontecer, é que muitas vezes nós, não é só na gestão das operações que nós não usamos a melhor informação disponível e não tomamos decisões baseadas em factos. É eventualmente muito mais complexo e eventualmente também gravoso não o fazermos em sede de planeamento. E, portanto, isto não é uma surpresa, não estamos aqui hoje a descobrir alguma coisa que não sabíamos ontem. Eu, como não estive de manhã, não assisti à intervenção mais política, mas há um exemplo muito recente, que foi a questão da falta de água no Algarve, que rapidamente passou para um problema dos agricultores que usam água a mais, quando, na realidade,
não sendo verdade que nós temos que fazer um uso muito mais eficiente da água, daí estamos todos de acordo, mas Portugal não tem nenhum problema de falta de água. Portugal no seu todo. E, portanto, com o devido planeamento, com melhor informação, nós podemos também, de facto, fazer este caminho. E acho que muitas vezes nós temos uma grande incapacidade de olhar para os problemas e ter uma visão estratégica de médio e longo prazo para tentar resolvê-los e não estamos à espera que, naquele dia, se resolva um problema que não foi gerido nem planeado no médio e longo prazo. E isso decorre também, muitas vezes, de quando se faz o planeamento, também no setor agrícola, nós não temos acesso à informação. Dava outro exemplo, não é? Que era fácil de saber, que era, nós fazemos investimentos em culturas plurianuais. Deveríamos ter acesso a uma base de conhecimento de todos os investimentos que estão previstos, que se calhar só vão entrar em produção daqui a 2, 3, 4 anos. Hoje, se eu vou investir hoje, mas se eu já sei, ou por outra, eu poderia saber se tivesse informação. E, portanto, eu acho que há um caminho, obviamente, há um desafio, mas nós não temos, de facto, as ferramentas ideais para conseguir responder ao desafio e depois, no fim da linha, muitas vezes responsabilizamos o último elo da cadeia, que é o agricultor que está no campo, porque ele é que tem que resolver todos os problemas da eficiência, da emergência climática, da falta de água, como se isso fosse, de facto, a solução. Muy bien, gracias. Planificación en el tema del agua es complejo, ¿eh? No solamente planificación, hay muchas más cosas. ¿En qué momento estamos actualmente en el sector agroalimentario a la hora de adoptar las tecnologías? Existe, Miguel nos has puesto una curva, pero existe otra curva que es la curva de Gartner, que cuenta pues, cómo funcionan las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando se lanza una nueva tecnología, las expectativas muchas veces suben muy rápidamente. A mí me pasó con los drones, le comentaba antes a Constantino. Luego hay un cierto desengaño y la curva baja, ¿no? Porque te enamoras de esa tecnología, te la crees, sube la curva, luego no funciona como pensabas, cae en picado y luego poco a poco empieza a subir lentamente una rampa de consolidación y esa es la curva de Gartner. ¿En qué punto de esa curva estamos en el sector agroalimentario? Constantino, tú que estás en el día a día más de las nuevas tecnologías en el sector agro. Bueno, igual que Miguel, creo que las diferentes tecnologías están en diferentes puntos de la curva. Os puedo contar una anécdota que me ha sucedido con un alumno. En la tesis de maestrado le encargué hacer un estudio sobre unas fotografías a un cultivo, estimar el índice NDVI. El alumno le dije que tenía que estudiar programación, que tenía que estudiar GIS, que tenía que saber diferentes disciplinas. El alumno se asustó mucho, se fue a su casa y al cabo de los meses llega y me dice: he resuelto mi tesis de maestrado. ¿Con qué? Con ChatGPT. Fracasé como docente. Lo que decía antes el profesor Neto, no conseguí que el alumno estudiase lo que yo pensaba que iba a estudiar. Sin embargo, ha pasado por diferentes fases. El alumno en ese punto, hace unos meses, estaba en enamoramiento del ChatGPT y ahora se dio cuenta de que cuando subía unas imágenes para que le hiciera un análisis del NDVI, el resultado que obtenía no era siempre el mismo. ¿Por qué? Porque ChatGPT trabaja sobre probabilidades, trabaja sobre esa base de conocimiento que decía Miguel, no contrastada, y nos da una respuesta basada en lo que probablemente es lo idóneo. Cuando este alumno repetía el estudio con diferentes imágenes o con la misma imagen en diferentes momentos del tiempo, recibía diferentes resultados. Luego, el momento de enamoramiento de la tecnología, en este caso de ChatGPT, pasó a tengo que dominar la tecnología. Ya no confío ciegamente en la tecnología, sino tengo que entenderla y adaptarla. Y eso ha pasado en diferentes tecnologías, no solo en la inteligencia artificial, sino, por ejemplo, en los drones. Hace unos años cualquiera iba al Lidl, se compraba un dron, hacía fotos y te vendía las fotos. ¿Para qué? Para nada. Como ha dicho Miguel, si la información no está procesada, si no sacamos conclusiones, la tecnología no sirve. Nos sirven las conclusiones, no nos sirven los datos.
Luego estamos en diferentes momentos, tenemos que ser capaces de convertirlo en tecnología útil. Y Miguel, ¿cuánto nos podemos fiar de las nuevas tecnologías? Y me explico. Como periodista me toca hablar pues, con diferentes personas del ámbito agroalimentario y una vez, hablando con un investigador bastante conocido de España, investigador en regadíos, estábamos hablando de los sensores de humedad y dijo él, uy, los sensores. Y yo me quedé con aquello, uy, los sensores. Y al tiempo le llamé y le dije, oye, aquello que dijiste de, uy, los sensores, ¿por qué? Dice, pues porque no dan la información tan exacta como nos pensamos, porque además los sensores hay que cuidarlos y si en la investigación los cuidamos y a veces no son exactos al 100%, pues cuando los utilice un agricultor y pase con el tractor, pues a ver qué le puede pasar al sensor. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de las nuevas tecnologías o tenemos que... ¿Qué hacemos con ellas? A ver, cuéntanos. Eu se calhar respondia abordando dois temas, que tem a ver com a pergunta anterior. Este primeiro, da fiabilidade da tecnologia, é um desafio, porque, na realidade, quando eu disse que muitas das soluções têm problemas de escalabilidade, é porque, de facto, são investimentos significativos, exigem conhecimentos técnicos especializados e, portanto, não será possível, julgo eu, nunca pensar numa realidade em que cada agricultor vai ter na sua exploração tudo isto. Portanto, vamos ter que tirar partido da capacidade e da oportunidade de nós termos novas empresas de prestação de serviços e de um modelo diferente de organização em que, um bocadinho agora fazendo uma analogia entre a economia linear e a economia circular. Nós deixamos de ser proprietários das coisas e passamos a ser utilizadores das coisas. E, portanto, eu acho que vai ter que mudar o paradigma e nós vamos ter que passar a usar estas tecnologias como serviço em função da nossa necessidade e quem presta o serviço tem conhecimento especializado sobre aquela tecnologia. O que também é um desafio muito grande, porque não sei se partilham da minha experiência, nós muitas vezes o que nós temos são empresas que nos vendem a tecnologia, mas que não dominam a tecnologia que estão a vender, no sentido de a colocar, a prestar o serviço certo para alcançar o resultado certo. É uma espécie, a tecnologia está aqui, muito bem, foi um prazer, e agora descubra lá como é que isto serve o seu propósito. E, portanto, eu acho que temos que fazer esse caminho em conjunto. E diria que é preciso isso acontecer para garantir que os dados que estamos a recolher, de facto, têm a qualidade que devem ter. Porque também é outra realidade que é muitas vezes nós investimos, mas depois temos uma dificuldade na manutenção e o resultado pode ser esse. No entanto, e agora isto parece-me, pode parecer mal, visto que eu sou convidado da Unpromise e, portanto, vou agora fazer um elogio à Unpromise, mas não é em pagamento do convite. A Unpromise e o trabalho que desenvolve, o encontro que estamos aqui a ter hoje, o Inovtec Agro, que o Constantino acabou de referir, são um exemplo do que é que nós podemos fazer para conseguir fazer este caminho, que é tentarmos criar comunidades de conhecimento e de partilha desse conhecimento. O grupo WhatsApp do Inovtec Agro é fantástico, porque estão sempre a aparecer novidades, dúvidas, discussões, é uma animação à volta dos temas ligados com esta realidade. Mas, de facto, a resposta está em todos sermos capazes de trabalhar em conjunto para fazer este caminho. Até porque não é a tecnologia que nos vai salvar. Muy bien. Durante todo este tiempo estamos hablando de que estamos ante un cambio de paradigma y esto causa incertidumbres, incluso polarizaciones y enfrentamientos a favor y en contra. De hecho, acabas de decir, Miguel, que habrá que pasar de ser propietarios a ser usuarios. Casi nada. Yo creo que el reto es considerable. Aparte de la inversión económica, que yo creo que todo productor agrario la tiene clara, que la necesita para las nuevas tecnologías, ¿qué cualidades humanas debe tener un agricultor para enfrentarse a todas estas novedades? Paciencia, conocimiento, valentía, riesgo.
Cuando vosotros que estáis trabajando con las nuevas tecnologías, si tuvierais que definir un perfil de agricultor ideal para enfrentarse, para cogerlas de buena manera, ¿cómo lo definiríais? Esta agora também não queres responder, pois não? Não, eu proponho, fazemos aqui uma pool rapidamente a esta sala e descobrimos qual é o padrão. Sí. Estão aqui os agricultores do futuro. Podríamos hacerla, ¿no? Con las nuevas tecnologías, la encuesta, sí. Yo creo que tiene que ser valiente y tener ganas de aprender, sobre todo. Tener ganas de conocer ámbitos que se salen de su ámbito de, ¿cómo se dice? Confort. Eso, confort. Exacto, gracias. Pero también ser humilde, es decir, a mí algo que me marcó mucho este verano, estuvimos algunos compañeros en el Congreso Europeo de Agricultura de Precisión y allí todas las innovaciones que se presentaban eran sobre inteligencia artificial, sobre ChatGPT, sobre Machine Learning. No podemos ir con eso al agricultor y decirle esto es lo que tienes que usar mañana. Tenemos que bajarnos a tierra, nunca mejor dicho, mancharnos con la tierra, porque la ciencia se hace en el campo. La ciencia puede apoyarse en ChatGPT, puede apoyarse en Deep Learning, pero necesitamos del conocimiento humilde y sencillo de lo que ocurre en el campo. Entonces, creo que esa mezcla es la que están buscando muchas empresas de innovación. Conocimientos avanzados, programación, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, ISOBUS, todo lo que queramos poner en esa cesta, pero además humildad y sencillez para traerlo a un sector que necesita que permee, que entre de una forma sencilla, no complicada. Miguel, has comentado anteriormente en tu exposición que los agricultores podrán monetizar sus datos. Los agricultores, últimamente da la sensación que los agricultores, aparte de monetizar sus producciones, que además siempre está ese gran reto de lo poco que reciben, ¿no? Del precio del que se degenera en toda la cadena, el eslabón inicial es el que menos lo recibe. Parece que van a monetizar no solamente sus alimentos, sino también el carbono del suelo, da esa sensación. Y ahora también los datos. ¿Será así? Es que da la sensación que van a monetizar todo. Yo no sé hasta qué punto creérmelo. Esta ideia da monetização dos dados pode ter duas dimensões. Há uma que eu acho que já, de alguma forma, está a ser explorada, que é, hoje, acho eu, aceite, que na realidade, se nós incorporarmos informação em alguns produtos, isso pode levar a aumento da receita. Ou seja, nós podemos diferenciar o nosso produto no mercado acrescentando dados. Ou seja, é informação. Aquele produto tem determinadas características, tem uma história, tem uma origem, e esses dados têm um processo de produção que pode valorizar esse produto no mercado. A outra é, objetivamente, estes dados que são recolhidos pelas máquinas agrícolas, etc., gerarem conhecimento e serem usados para tomar decisões, porque, de facto, nós precisamos. Porquê que o ChatGPT tem o poder que tem? Porque está a utilizar uma quantidade de dados absolutamente monumental. Portanto, os dados de um agricultor, se calhar, não permitem tirar grandes conclusões. Mas se eu tiver os dados das máquinas, dos itinerários técnicos, da produção de todos os agricultores, eu, a partir daí, consigo efetivamente inferir e tirar conclusões. Obviamente que isto tem muitos desafios para isto se conseguir alcançar, não é? Mas na realidade, é possível gerar valor por aí. Eu também acho que vai acontecer outra coisa neste processo, que é, nós temos muito vivido numa visão de que o futuro de uma agricultura inteligente e digital passa por todas as explorações agrícolas fazerem grandes investimentos em tecnologia na própria exploração. E eu acho que nós estamos agora a começar a assistir a uma nova geração de tecnologia que nos permite não estar tão dependentes de dados bottom-up, mas podemos tirar partido dos dados top-down.
nomeadamente as questões relacionadas com as imagens de satélite, que aos poucos vão conseguindo criar novos produtos e serviços, os dados do mercado e, portanto, há informação que pode vir de fora, que pode eventualmente ser mais valiosa e menos onerosa na sua obtenção para apoiar a transformação do setor. Constantino, ¿qué nos espera en los próximos 10 años? Tú que también trabajas con robots, ¿cómo nos podemos...? Se habla mucho del ChatGPT, pero en el sector agroalimentario, en el campo, ¿qué podemos esperar? La revolución robótica ya está aquí, no es un invento. Hace años soñábamos con robots, soñábamos con que iba a venir una mano que iba a coger el maíz o iba a venir un robot volando. Ya están aquí, ya funcionan. Hace 2 semanas, en la feria más importante de robótica para la agricultura, en Toulouse, se presentaron 30 robots agrícolas que hacían diferentes tareas. Primera pregunta, ¿son comerciales? Hace 5 años eran prototipos sacados de proyectos de investigación. Hoy, no. Hoy, de los 30, 25 son comerciales. Se pueden comprar ya. Segunda pregunta, ¿son caros? Bueno, sí. A día de hoy es tecnología cara, igual que lo era hace unos años una abonadora de dosis variable, y hoy no lo es tanto. Luego llegará, porque ya es una realidad, la robótica agrícola. ¿A qué sectores llegará? A los que tengan problemas de mano de obra. Sí. A los que tengan problemas de costes o de riesgos climáticos, a los que tengan problemas más acuciantes que no puedan resolverse si no es con mucho dinero. A eso llegará primero, pero llegará a todos. Pues Claro. la mano de obra, por ejemplo, es uno de los principales problemas que tiene el sector, incluso más acuciante que otros. Cuando hablas con los productores, Exacto. conseguir mano de obra cualificada para, no a lo mejor en el maíz no, pero para podar, para cosechar, para... Pero hay soluciones que van por otro camino. No están sustituyendo a la mano de obra cualificada, sino que están ayudando a que la mano de obra cualificada sea más efectiva. Y creo que todos habremos visto en Internet ese pequeño robot que sigue a un agricultor que va cosechando uvas o que va cosechando manzanas por un campo. Es un robot muy sencillo, simplemente tiene que seguir a una persona, pero facilita mucho su trabajo y reduce mucho los costes operativos de esa operación de cosecha en campo. Entonces, no es un dilema social. Los robots no tienen por qué sustituir completamente a la mano de obra. Tienen que complementarla y ayudarla. Interesante, la verdad. Voy a hacer una última pregunta y ya abro preguntas al público, porque esta política agraria común que se puso en funcionamiento en el año 2023 y que, como decía la introducción, pues a mí me resulta endemoniada, una de las cuestiones que tiene es el cuaderno de explotación digital, o sea, el cuaderno de explotación que se lleva en papel, pasarlo a digital. En España se iba a poner en funcionamiento este año 2024 y creo que a raíz de las protestas de los agricultores ya se va a retrasar un tiempo. Constantino, ¿tú cómo ves este cuaderno de explotación digital que a los agricultores le ponen los pelos de punta? Pregunta complicada. Voy a contestar con palabras de José Luis Molina, el presidente de Hispatec Analytics, que hace poco le oía dar una charla. Debería ser una oportunidad. Debería ser una oportunidad para ayudar a los técnicos y a los productores, a los agricultores, a empezar a digitalizarse por alguna vía. Empezar a que todo el papeleo de la PAC, todo el papeleo que tenemos que hacer para cumplir con la administración, se simplifique. Claro, eso requiere que el ministerio correspondiente o las autoridades europeas correspondientes, primero, faciliten la tecnología y, segundo, simplifiquen los trámites. Y no es el caso ahora mismo. Creo que hay muchas empresas tecnológicas haciendo un gran esfuerzo para ponerse de acuerdo y que el cuaderno digital sea sencillo y sea fácil. Y si no aprovechamos esta oportunidad de hacerlo los primeros de Europa, por primera vez en algo, estaremos perdiendo
una gran oportunidad. No lo sé, porque tenemos muchas manifestaciones de agricultores y puede que no seamos los primeros por primera vez. A ver, preguntas del público para Miguel y para Constantino. Ahí veo una mano levantada. Allá si le pueden acercar el micro. Si es tan amable, se presenta y pregunta. Boa tarde, Luís Alcino, Inovtec Agro. Em primeiro lugar, um agradecimento à menção que o fizeram do Inovtec Agro e parabéns tanto ao professor Miguel Neto como ao professor Constantino Valério pelas vossas intervenções. A pergunta que eu vos queria deixar, falámos de dados e tocámos exatamente esta questão dos cadernos digitais. Eu recordo-me que no trabalho que se realizou de preparação do próprio PEPAC, fez um grande exercício no desenvolvimento desses cadernos digitais e o âmago era conciliar a informação que existia toda possível naquilo que diz respeito ao solo, aos fatores de produção, no sentido de criar informação que depois permitisse uma tomada de decisão e, portanto, toda a logística e economicidade dessa tomada de decisão. E mais à frente, eu acho que todos nós, um bocadinho que trabalhamos nesse grupo, ficámos a perceber que dados, e o Miguel tocou aqui várias vezes na questão da inteligência artificial e o professor Constantino Valério agora na questão da robótica, fica sempre o receio de que o que vão acontecer a esses dados, não é, que nós estamos a entregar, e também, no caso da robótica, o que é que efetivamente essa robótica nos vai levantar de algumas problemáticas. Então a questão que eu vos deixava a ambos, que eu acho que preocupa alguns de nós, às vezes nestas plateias, é que mecanismos regulatórios, eventualmente, é que importa pensar, se é que importa pensar, quando estamos a falar, nomeadamente, na utilização dos dados e, nomeadamente, na utilização da tal inteligência artificial que vai trabalhar esses dados. Ou seja, até onde é que a podemos utilizar ou que mecanismo regulatório deverá ser pensado, se é que já está a ser, de alguma maneira, pensado, às vezes questiono-me nisto, para, digamos, limitar e também dar se calhar, uma imagem mais segura de quando eu estou, por exemplo, a preencher os tais cadernos digitais, eu não estou a entregar os dados mais além, mas estou, de facto, a ter uma oportunidade, como referiram, que efetivamente o é. Portanto, esta questão da regulamentação, se tem que existir, como é que ela deve existir, na vossa opinião, tanto no caso das plataformas que tratam dados, como no caso da própria robótica, não é utilizada, em termos da vossa experiência, o que é que nos podem transmitir aqui. Por último, um voto de parabéns à Ampromis e à Associação de Milho Espanhola por este encontro. Muito obrigado. Miguel, Constantino, ¿quién contesta? Los dos. Sí, yo creo que lo primero, ¿qué marcos regulatorios? La primera, la simplificación, como estábamos diciendo. Los datos que primero tengan que entregar los técnicos tienen que ser sencillos. Si no empezamos por ahí, vamos mal. Porque si complicamos la burocracia, ya estamos entrando en el error de siempre. Segundo, como decía antes Miguel, la propiedad de los datos. ¿De quién son esos datos que genera el sensor de campo, que genera la maquinaria, que genera el robot que tiene encima un montón de sensores? No es fácil, hay mucha discusión, los espacios de datos en agricultura, hay diferentes grupos de investigación, grupos de discusión a nivel europeo. Cuando te compras una máquina, cuando te compras un tractor, los datos de mantenimiento del motor del tractor son tuyos, son del fabricante, no está regulado, no está claro. Luego, y sin hablar de los temas sociales. Entonces, creo que el ámbito regulatorio excede en mucho a lo que es la legislación agrícola. Y, por tanto, habrá que sentarse y ponerse de acuerdo entre diferentes ministerios y con los productores, con las asociaciones, con los protagonistas reales del sector. Miguel. Muito bem. Então, duas notas. A primeira, relativamente à questão dos cadernos de campo, dos manifestos de exportação digitais, etc. Eu acho que isso terá, inevitavelmente, que acontecer. Pode ser uma oportunidade, mas eu acho que depois isso tem aqui, assim, também uma segunda dimensão, que era importante depois garantir que todos os produtos que estão nas prateleiras do supermercado ou se são matérias-primas da indústria, que estão na Europa, respeitam todas as mesmas regras
porque isso muitas vezes nós, na Europa, somos muito mais exigentes e, concordando com a exigência, depois não podemos ter uma concorrência que não respeitam todas as mesmas as regras. Relativamente a esta questão dos dados, o Constantino acabou de referir, esta questão dos data spaces, que está agora para vários setores, para a agricultura, para a saúde, para a energia, é de facto um tema que está em cima da mesa a nível europeu, mas eu julgo que se nós conseguimos produzir um regulamento geral de proteção de dados que consegue responder aos desafios da proteção da privacidade das pessoas, também certamente conseguiremos encontrar um modelo virtuoso para os desafios que enfrentamos no setor agrícola. Até porque depois há aqui um problema que já acontece no contexto da utilização de dados de pessoais, que é nós não podemos permitir que esse desafio se transforme num bloqueio à inovação. Porque se não houver a capacidade de responder a esse desafio, esses dados nunca vão estar disponíveis, quer para aumentar a transparência, mas também para poderem ser utilizados em processos de investigação e inovação. E, portanto, é imperativo que seja possível encontrar um modelo em que todas as partes aceitem as regras para podermos tirar partido desse potencial também para continuarmos a inovar dentro do setor agrícola. ¿Más preguntas? Sí, aquí delante, por favor. Muito obrigado pelas comunicações. Eu queria tentar perceber se estão a assistir... João Coimbra, agricultor, estava a tentar perceber se acham que o risco da digitalização vai tirar a agronomia do campo. Eu estou a chegar a um ponto que começa-me a faltar os agrónomos e tenho digitais a mais, tenho dados a mais e estou a fazer algum exame de consciência no excesso de digitalização. A pergunta é esta, nós começámos a fazer agora uma coisa ao contrário, era ver quando corre a coisa bem, o que é que ali aconteceu e os sensores dão-me ajuda a distinguir. Portanto, acharão que a Tesla hoje já põe os carros a guiar como as melhores pessoas que guiam, e já não faz ao contrário, já não há um condutor virtual que vai substituir o homem. Perceberam? Se 10 milhões de pessoas guiam bem naquela curva e não se estampam, é assim que o carro automático vai guiar. Será que vamos buscar a agronomia outra vez? Medir o que é que o bom agrónomo, Eu sei que acho que foi a Eleia, estou a falar-se de cor, que disse que tinha 10 gestores de rega, foi ver quem é que produzia mais e o modelo que ele escolhia para regar, que já não era digital, tinham abandonado, passava a ser aquele que teve melhores resultados. E foram ver o que é que ele fazia, passou a ser o programa de rega daquele sistema. Eu estou a inventar, pode nem ser a Eleia, mas que tipo de risco nós estamos a correr de largar muito a agronomia e ligarmos-nos tanto aos sensores, tanto aos dados, e perdemos o know-how, ou o conhecimento, ou o que é que aconteceu no campo? Será riscos de o excesso de vontade dos dados possa desembocar em perda de conhecimento agronómico? Constantino. Estoy completamente de acuerdo. Si no hay agronomía, no hay ciencia que construya esta revolución digital. La revolución digital se basa en la agronomía. Cuando veía las comunicaciones científicas en este Congreso de Agricultura de Precisión este verano en Italia, muchos entrenaban los modelos de Machine Learning con bases de datos artificiales, con unas plantas creadas artificialmente con una inteligencia artificial. ¿Por qué no salimos al campo y hacemos fotos? Tenemos el móvil, la realidad está en el campo, la agronomía está en el campo y necesitamos apoyar nuestras decisiones tecnológicas, nuestro nuevo conocimiento, no solo en lo que ya sabemos, sino que estamos empezando a saber gracias a la compilación de conocimiento que hace el Deep Learning en inteligencia artificial. Pero si no hay agronomía debajo, se nos cae completamente la casa. Estoy completamente de acuerdo. Há uma história muito engraçada da inteligência artificial que eu hoje ouvi novamente na rádio e vou partilhar convosco, que era um clube de futebol num estádio decidiu implementar um sistema que utilizava inteligência artificial e, portanto, a câmara seguia a bola sem qualquer intervenção humana. Só correu mal no dia em que o árbitro era careca e portanto, não funcionou. E, dito isto, a minha esperança é que vença a inteligência e vença a agronomia. Eu não acredito que seja possível nós avançarmos sem ter sempre os agrónomos presentes.
Agora que, de facto, nós temos um desafio que é ter talento que consiga conciliar estas várias competências, não é? Porque isto, de facto, são muitas competências. E uma coisa é a pessoa aprender a produzir um carro dentro de uma fábrica. Outra coisa é ir para o ambiente natural, não é? Não controlado, com milhentas variáveis a interagir em simultâneo e conseguir tomar decisões. E, portanto, eu acho que vai ser sempre a agronomia e o conhecimento a controlar, mas, se calhar, o João acabou de dar um exemplo de como é que aquela ideia que eu estava a dizer, que se calhar nós não precisamos tanto de ter tantos sensores no campo, mas se tivermos acesso às decisões e ao comportamento dos agricultores que têm os melhores resultados, eu consigo ter a tal abordagem top-down que consegue acelerar o processo, mas, mais uma vez, no fim da linha, o que estamos a falar é de haver comunidades de partilha de conhecimento para nós conseguirmos avançar e responder ao desafio. Eu só queria dizer uma coisa, porque nós depois focamos muito e eu acho que depois há toda uma outra, um potencial da agricultura que, eventualmente, no nosso país pode ter ainda uma grande capacidade de crescimento, que tem a ver com o facto de nós termos uma percentagem do nosso PIB fortemente dependente do turismo. E a nossa agricultura tem potencial turístico. Porque experimentem pegar em estrangeiros e levá-los a tirar cortiça. Ou... Não, mas eles não vão tirar nada. Não, uma coisa de cada... Eles só vão ver, não mexem. Pronto. Mas, ou esta coisa agora dos turismos das experiências. As explorações agrícolas, hoje em dia, que apostam na biodiversidade. Como é que isso também pode ser um produto que se vende? E, portanto, nós estamos muito longe ainda de ter explorado todo o potencial de criação de valor da agricultura, quer para a nossa preservação do ambiente em que vivemos, quer para a capacidade de gerar novas fontes de receita. Era só para não estar sempre a falar em tecnologia y datos y coisas. No sé si comprarte yo esa idea, de traer a los turistas para que saquen corcho. Y el corcho es uno de los productos que más me gusta, el producto, la historia y todo. Me quedo más con el mensaje que has dicho, Miguel, de unir los datos con la agronomía y que también ha compartido Constantino. Así que muchísimas gracias, Miguel Castroneto, y muchas gracias también, Constantino Valero. Terminamos aquí esta primera mesa de la tarde y a continuación pues pasamos a la segunda, que modera mi compañera también española, Soledad de Juan. Así que muchas gracias a todos ustedes. Obrigado.